O episódio 1 já começa nos explicando que os objetos que são tratados com carinho abrigam almas. E o que o lixo que é descartado abriga? Nisso, corta por uma cena onde uma garotinha aparentemente rica descarta seu ursinho de pelúcia por estar rasgado. A garota fica relutante em jogar fora, mas sua mãe afirma que mesmo se costurasse, o brinquedo iria ficar feio. Então ela sugere que elas poderiam comprar um novo brinquedo, descartando assim o ursinho. No momento em que o brinquedo é jogado fora, o anime nos mostra um personagem misterioso e mascarado. Mano, isso não tá me cheirando bem. Tá com cheiro de encrenca esse personagem. E em seguida conclui o questionamento, dizendo que as pessoas transformam os objetos em lixo com facilidade. No lixão da cidade, nos é apresentado nosso prota, que pula do alto de um muro e segue em direção aos caminhões que transportavam lixo. Logo depois disso, nosso prota é rendido por um guarda em uma sala revirando os entulhos. O guarda questiona se ele é o ladrão do lixão e logo já aciona o alarme. Existem pessoas que são poucas e existe esse guarda, que é nenhuma. Se ele ficasse enrolando ali, já ia tomar uma do prota pra ficar ligeiro. Nisso, quando o guarda aciona o alarme, imediatamente chega o reforço. Porém, nosso protinha, sem perder tempo, já joga alguns sacos de lixo e sai por uma tubulação que tinha por ali. Antes que pudesse correr, a porta é fechada na cara dele. E nesse momento, rapaziada, a gente já vê que nosso prota é diferenciado, pois começa uma perseguição insana. Os guardas começam a atirar nele e ele desvia de todas as balas, dando um pinote alucinante, fazendo parkour. E antes que ele conseguisse pular o muro e fugir do local, ele leva um tiro de raspão no braço. Fugindo do local e saindo do esgoto, ele tira seu capuz e já demonstra ódio pelos guardas, os chamando de lixos. Em seguida, mostra o bichinho de pelúcia que havia sido descartado dentro da sua mochila. Então, o anime corta para uma praça onde há um homem tocando uma gaita, e os habitantes levantando rumores sobre o ataque no lixão na noite passada. Nisso, eles especulam também que poderia ser um tribal. E enquanto conversam, um homem que estava ali com vestimentos surrados anota os rumores. As mulheres que especulavam o percebem e param de conversar na hora. Então, com desprezo, o chamam de tribal. Voltando da praça, o homem passa por um portão e então descobrimos que a cidade é dividida entre ricos e pobres. Já na área pobre da cidade, nosso protagonista se encontra sentado consertando um objeto em seu colo. E as pessoas ao seu redor, vendo aquilo, o desprezam por catar lixo. A cidade toda estava falando dele. Enquanto ele consertava o que estava em sua mão, chega sua amiga chamada Shiwa e o repreende, dizendo que o pessoal da cidade é super rigoroso com o cuidado com o lixo, e o questiona o que iriam fazer caso pegasse ele catando sucatas. Após a conversa, nosso protinha explica o porquê dele catar lixo. As pessoas ricas descartam coisas boas, e que ele as conserta e vende para sobreviver, mostrando que o prota é extremamente pobre. A conversa entre os dois é interrompida por um grupo de adolescentes, que já chegam zombando do nosso protinha, dizendo que ele está fedendo a lixo e usando luvas velhas. A menina, em defesa ao prota, pergunta qual o problema deles, e diz que todos ali naquele lugar são iguais. Então um dos adolescentes toca no que parece ser a ferida do prota, dizendo que o pai dele era um indivíduo perigoso, e explica que a parte pobre da cidade originalmente era para prender criminosos, e a galera que vive ali são os descendentes dessa galera. Enquanto ele tá ali explicando a história do subúrbio, dizendo que trabalhavam duro para limpar a imagem deles, o prota dá uma encarada nos malucos que nu! Até eu fiquei com medo aqui. E com medo, eles saem dali. O protinha se mostra frustrado com tudo isso. A querida e amada Shiwa, demonstrando apoio, diz que o prota é diferenciado de seu pai. Para confirmar isso, a menina vê o coelhinho que o prota pegou no lixão e fica encantada com ele. Corado, nosso prota diz que não é para vender. E antes que ele pudesse entregar o bichinho de pelúcia a ela, sua mãe chega e diz para ela não se misturar com ele. E não foi dessa vez pro nosso protinha. O cara só se ferra. Chegando em casa, nosso prota é zoado por um homem chamado Ek, que estava escondido escutando a conversa dos dois. Após ser zoado, Hector pede para o nosso prota contar tudo sobre a saidinha dele ao lixão. Enquanto os dois conversam sobre a noite passada, a gente descobre que o prota nunca tinha sido visto roubando até então, e Hector age como uma figura paterna para o protinha, demonstrando preocupação. O anime explica que Hector resgatou nosso prota quando ainda era uma criança abandonada, e nisso o prota criou um senso de dívida com Hector. E para quebrar o clima um pouco pesado daquela conversa, Hector usou o fato do nosso prota estar apaixonado por Shiwa. Enquanto nosso prota se explica, Hector nota o ferimento no braço do nosso protinha. Na próxima cena, vemos Hector cuidando dos ferimentos do prota, que diz não ser nada comparado aos ferimentos que o pai dele o deixou. Em seguida, mostra suas duas mãos queimadas, e diz que elas são assim desde que ele se entende por gente. Por conta delas, o prota foi humilhado quando ainda era criança. Então Hector apareceu como uma figura paterna, trazendo as luvas que, segundo o prota, ajudaram bastante a diminuir a dor e esconder as suas mãos. E por conta disso, ele se vê em eterna dívida com Hector. Novamente, para quebrar o clima pesado, Hector usou o nosso prota sobre Shiwa. Enquanto os dois discutem dentro da cabana, do lado de fora, aquele mesmo homem misterioso mascarado observa. No dia seguinte, nosso protinha vai até a casa de Shiwa para entregar o bicho de pelúcia. Enquanto estava a caminho, ele avista uma pessoa sendo jogada no abismo pela população. Aparentemente, eles entram em um consenso público e então sentenciam as pessoas ao abismo. Tudo diz que seu pai sofreu a mesma sentença e que foi jogado ao abismo. E se questiona o que acontece quando alguém é jogado no abismo. Nossa querida Shiwa aparece surpreendendo nosso prota. Ela diz enquanto também observa o julgamento, que o gueto foi construído na beirada da cidade para mostrar o que acontece quando alguém comete algum ato ilegal. A punição dos criminosos é serem
descartados no abismo. Sabendo das atividades de nosso pratinha, Shua diz que não quer ver ele sendo jogado no abismo. No meio do sermão, ela deixa escapar que além de Hector, ela também ama o Prota. Será que a sorte do nosso Prota finalmente começou a virar? Corado e relutante, o Prota entrega o bichinho para Shua, que agradece dizendo que irá cuidar para sempre. Pulando igual uma lebre e voltando feliz para casa, ele diz que precisa urgente contar isso pro Hector. No meio do caminho, ele acaba esbarrando em alguns guardas, que nem ligam para a situação. Então o Protinha se questiona o que os guardas, que são chamados de apóstolos, estão fazendo ali. Assim que o Prota chega em casa, ele fica assustado, pois vê que o homem mascarado botou o Hector para tirar um cochilo eterno. Rudo tenta impedir o mascarado, mas sem sucesso. Antes de ir embora, o mascarado rouba o livro que estava ali no chão e sai vazado. Hector diz pro nosso Protinha fugir, porém o Prota se nega e Hector diz para o Rudo que ele é o único que pode mudar esse mundo de merda. E antes que o Prota pudesse fugir, ele é pego pelos guardas em flagrante. Em choque, o nosso Prota diz que não foi ele e diz para salvarem Hector. O Prota tenta convencer de que não foi ele e que o culpado ainda está solto por aí. Rapidamente, o rumor de que o Protinha foi preso se espalha pelo subúrbio da cidade, e Shua fica em choque ao ouvir isso sobre seu amigo. Ela se questiona se Rudo era mesmo capaz de fazer isso. E já no julgamento, nosso Prota é sentenciado ao abismo. Sem acreditar e sem saber o que está acontecendo, nosso Prota grita por piedade, dizendo não ter sido ele e implora para alguém o escutar. Ele avista Shua no meio da multidão e implora para ela o ajudar. E vocês acham que o sofrimento do Prota acaba por aí? Shua humilha nosso Prota e fala que ele realmente é filho de um criminoso, virando as costas pro nosso Prota. A partir de então, o mundo do Prota desabou. Em choque e muito irritado com tudo isso, ele diz que as pessoas dali não passam de massa de manobra, e eles que merecem ser sentenciados ao abismo, pois ele foi condenado a uma sentença sem mesmo haver uma investigação. E enquanto ele está relutante, ele avista o homem mascarado no meio da multidão. O episódio 1 já se encerra com o nosso protagonista furioso sendo jogado no abismo, prometendo que vai voltar e se vingar de todos. Ainda quando criança, nosso protagonista sempre se questionou o porquê das pessoas serem jogadas ao abismo, sem mesmo se perguntarem o que havia lá embaixo, mostrando cedo seu ódio a esse tipo de julgamento. Após ser jogado no abismo, o protagonista foge de monstros feitos de lixo. Cercado por essas criaturas e ferido, ele cai sobre um crânio humano. Tomado pelo ódio de ter sido descartado ali, enquanto se martiriza e sentindo o ar pesado dificultar sua respiração, ele desmaia brevemente. Porém, ao lembrar de seu antigo amigo, a raiva impulsiona a reunir forças para enfrentar os monstros. Durante a luta, uma lata atinge um homem próximo que passava por ali, que passa a observar o confronto. O protagonista, armado com um pedaço de ferro e tomado pela raiva, enfrenta os monstros, mas é arremessado contra a parede e perde sua arma. Mesmo assim, continua a luta usando sucatas. Após derrotar alguns monstros, eles se regeneram e voltam a persegui-lo. Quando cai no chão, o homem que observava o ajuda, entregando uma máscara para ele respirar. Confuso, o Prota faz perguntas, mas o homem manda o Prota ficar calado. Ele explica que todo aquele lixo foi descartado pelos celestiais e que as criaturas chamadas de feras maculadas reagem ao som. Então, em uma cena épica, o homem transforma seu guarda-chuva em uma arma e derrota uma das feras instantaneamente. Aí, em seguida, mostrando um senso de humor no estilo Satoru Gojo, ele elimina todas as feras com facilidade. Aliás, o mesmo dublador desse personagem é o do Gojo. Espantado, nosso Protinha se pergunta que poder era aquele. Em outra cena, ainda mais épica, o mascarado elimina a última fera que faltava, utilizando uma técnica chamada Unbroken. Literalmente ele varreu o lugar. Depois de uma apresentação épica e de ter derrotado todos os monstros daquele local, ele vai até o Protinha para saber se ele está bem. Ainda curioso, nosso Prota pergunta quem era aquele homem. Tirando sua máscara, revela ser Engine, um mero zelador. Após ser salvo, nosso Prota desmaia. E já na próxima cena, nos é mostrado o Prota conversando com Hector quando ainda era pequeno. Foi ele que ensinou o nosso Prota que todas as coisas possuem vida própria. Ele explica que se o Prota usasse suas luvas com muito carinho, um dia elas teriam alma. Após acordar de seu sonho, nós vemos Engine carregando o Prota, que fica furioso por estar amarrado, e diz querer voltar para a cidade. Engine explica que não é possível, e que lá é o paraíso, e pergunta como o Prota pretende voltar para o céu, que está sempre se movendo. Ainda tomado pela raiva, nosso Prota exige respostas de Engine, dizendo que quer voltar ao paraíso para destruir todo mundo. Para mostrar onde estava, Engine leva o Prota até uma base e simplesmente o abandona, dizendo que já mostrou tudo o que precisava. O Prota, sem resposta, ele começa a espernear ali mesmo. E ao escutarem a gritaria do nosso Protinha, algumas pessoas surgem por ali. Por causa de suas roupas, questionam se ele é um celestial. O Prota afirma ter caído do paraíso, e todos ali ficam super interessados. As pessoas ali afirmam que não é a primeira vez que encontram um celestial, porém nunca encontraram um com vida. Nosso Prota fica feliz por acreditar que eles iriam ajudar, mas numa reviravolta eles acabam prendendo e dizendo que vendem celestiais. Cada parte do corpo de um celestial tem um preço, porém nunca haviam vendido um celestial vivo. Eles explicam também que as pessoas daquele local odeiam celestiais,
pois eles são responsáveis por jogar lixo na superfície. O mesmo lixo que cria os monstros, esmagam as pessoas e poluem o ar. Achando que o nosso prota iria ter nojo e com o objetivo de deixá-lo vivo, eles começam a alimentar com restos de lixo, mas eles não esperavam que o prota revidasse. Ele come a comida, fica furioso e confronta todos, por estarem tratando ele igual aos que expulsaram do paraíso. Em fúria e parecendo um modo berserk, o nosso prota consegue se soltar das correntes. Do alto de uma montanha está Engine, que observa o nosso protinha, e diz que suspeitava que ele fosse alguém especial. Engine explica que o nosso prota é um giver, alguém que consegue dar vida aos objetos e usar seu poder. Indignados com o nosso protinha, os figurantes partem para cima dele, dizendo para se livrarem das correntes, pois os givers sem seus objetos não são nada. Ao perder as correntes, o prota dá vida a um pneu. E mano, nessa hora o Engine vendo tudo aquilo fica empolgado e se pergunta: como que o prota consegue usar mais de um objeto? Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Ah, vou te matar agora. Que desgraça, misericórdia, meu Deus. Sou homem, puta. Depois de acabar com todos ali naquele local e antes que pudesse dar fim ao homem que zombou dele, Engine aparece segurando o protinha e dando fim àquela batalha. O episódio 2 termina com o nosso prota confuso, com o nariz sangrando e dizendo que ganhou poderes ao lembrar das palavras de Hector. Engine diz que tinha que o testar antes de acolhê-lo e explica que o uso do poder traz consequências, afirmando que a partir dali ele iria contar tudo sobre aquele mundo e sobre os poderes do prota. Mas em troca, ele deveria virar um zelador. No alto de um prédio, vemos um homem recebendo uma mensagem de Engine. Engine explica ter encontrado outra pessoa especial, e quando tivesse um tempo, o levaria para conhecê-lo. No consultório, tratando de seus ferimentos, o médico diz para o nosso protagonista que ele teve sorte ao passar na Zona Proibida, e ter se encontrado com Engine, que salvou sua vida não apenas da Zona Proibida, mas também dos sequestradores. Após o sermão, descobrimos que o médico na verdade é médico. Logo após sair do consultório, Rudo finalmente agradece Engine por ter salvado sua vida. Porém, ele ainda exige explicações sobre aquele local e aquelas criaturas. Engine explica que aquele ali não é o tipo de lugar que se recebe informações de graça, e diz para o Protinha que ele estaria ferrado se descobrissem que ele é um celestial. Já no meio da cidade, nosso Protinha é levado para comer. Ele confessa que achava que o abismo era apenas um lixão a céu aberto, mas acabou descobrindo que ali possui comida de verdade e até cidades. Engine explica que ali na superfície, o lixo não é a única coisa que se acumula. Cumprindo sua parte do acordo, ele explica que a energia também se acumula, e que essa energia acumulada se transforma em ânima. Um dos fenômenos da ânima é o surgimento de feras maculadas, que vivem nos lixões fora da cidade e atacam todos os humanos que vêm. Ele explica que elas surgem somente fora das cidades, mas em casos raros, elas também aparecem por ali. As armas normais não funcionam nessas feras, por serem feitas de emoções. Em seguida, diz para o prota que com as luvas dele, ele pode derrotar as feras. A história que Hector havia contado ao nosso prota, novamente é contada por Engine. Porém, ele explica que ao invés de sentimento, as coisas que são usadas por muito tempo e com carinho, abrigam ânimo, dando o nome de utensílios personalíssimos. Aí a gente já começa a desconfiar, né? Será que o Hector foi alguém da superfície que subiu no paraíso? Engine conclui a conversa dizendo que as pessoas que extraem ânima das armas são givers, e esses tipos de pessoas são raras, assim como eles. Em resumo, os zeladores são essas pessoas especiais. São eles que eliminam as feras maculadas, e atualmente eles precisam de mais givers. Ainda com o objetivo de voltar ao paraíso, Rudo se vê na obrigação de se juntar aos zeladores, pois Engine explica que não tem a resposta para o que ele procurava, mas o chefe dele poderia ter essa informação. No final do curso introdutório à superfície, Engine diz para o nosso Protinha cuidar bem de suas luvas, e antes que fosse embora, nosso prota agradece, e Engine entrega um pouco de dinheiro que conseguiu com as vendas da roupa do prota. Ele explica também que usam um pouco da grana para custear o médico e a comida. Mano, esse bicho não vale nada. Mas em um ponto ele tem razão, já que o povo da superfície odeia os celestiais, nosso Protinha não poderia ficar por aí dando bobeira, com aquelas roupas. Distraído, nosso prota perde seu dinheiro, que é pego por um gato que estava ali observando a conversa. Em perseguição, ele acaba pegando o cajado e capturando o gato. Enquanto ele recupera sua grana, um homem chega por trás e diz para ele devolver o que ele pegou. Confuso e achando que o homem estava falando de dinheiro, o prota se nega, mas então descobrimos que ele estava falando do cajado. Após se desentender ali no local, nós descobrimos que o homem fazia parte dos zeladores, e seu nome é Zanca, e que o cajado era seu utensílio personalíssimo. Em seguida, descobrimos também que ele será o treinador de Rudo. Tentando mostrar simpatia para amenizar a situação, Rudo lembra das palavras de Hector. Mudando o clima pesado dali e no meio de uma conversa, Rudo lança um sorriso meio torto, que deixa o Zanca mais puto ainda. Os dois começam a discutir novamente e acabam entrando em um confronto. No meio da batalha, Zanca descobre que Rudo pode imbuir mais de um objeto. Porém, já era tarde demais, pois o Protinha acaba imbuindo em desentupidor. Com medo da sujeira, Zanca começa a correr dali. A briga entre os dois acaba quando Rudo lança uma chuva de bosta em Zanca. Engine, que passava por ali, vê os dois naquela situação, e na próxima cena, zoa o fato do Zanca e Rudo ter lutado jogando cocô pra lá e pra cá. Engine explica também que Zanca é o melhor giver com utensílio personalíssimo, que se demonstra feliz com esse elogio. O episódio 3 termina com eles indo em direção ao quartel-general, e com uma zeladora que havia entrado no carro sem ninguém perceber. Ela diz ter chegado ali curiosa com o nosso prota por ele ser do paraíso.
Protinha já tá começando a fazer sucesso com a mulherada. Chegando à quarta dos zeladores, Rudo é apresentado à recepcionista chamada Sêmia, que usa seus óculos como utensílios personalíssimos. Ela consegue ver a verdadeira natureza da pessoa. Engine explica que sempre ao entrar no quartel-general, ela terá que dar uma olhadinha. E mano, que mina braba. Ao analisar o Prota, ela vê alguma coisa que a deixa assustada. Ela explica que a capacidade de Rudo já é bem alta, e que a sintonia dele com o utensílio já é boa. Porém, ele ainda não sabe usar seus poderes com estabilidade, então sugere que se realize um treinamento com Rudo. Desconfiado, Engine pergunta o que mais ela viu, e para se esquivar da pergunta, ela responde que viu cocô no pescoço de Rudo. Enquanto eles saem dali para apresentar Rudo ao chefe dos zeladores, Engine se mostra desconfiado. Ele não caiu muito na conversa dela. Engine explica que o efetivo dos zeladores é em torno de 100 pessoas, e geralmente eles estão em outras bases fazendo serviços, e por isso é bem raro eles se reunirem ali. Acreditando que teriam poucos zeladores para apresentar ao Rudo, ele decide apresentar o efetivo ao Rudo. Porém, quando ele abre a porta, meu amigo, tá rolando a conferência ali. Percebendo que havia muita gente ali, eles pulam a apresentação de Rudo e vão direto para a sala do chefe. Chegando lá, Engine adverte Rudo sobre a troca de informações. Ele reforça que nada naquele mundo é de graça e pede para Rudo dizer que ele irá trabalhar em troca de informação. Ele diz que explicou sobre os utensílios a Rudo pois ele precisava saber disso, mas que nenhum zelador ali sabe qual é o utensílio personalíssimo do chefe. Ao abrirem a porta, chocados, eles descobrem que o chefe não está por ali. Então, Samuel diz que ele saiu para fazer um serviço externo e que irá demorar para voltar. Sem poder virar um zelador oficialmente, Ryo sugere levar Rudo para um serviço e diz querer muito conhecer nosso Protinho melhor. A mina já tá querendo marcar gol no Protinho. Antes que partissem para o serviço, Samuel dá as informações aos nossos zeladores. Ela explica que uma cidade contratou o serviço deles, pois houve um surgimento de algumas feras maculadas pelo local. Ela também completa a informação que Andy havia dado para o protagonista a respeito da superfície. Ela explica que a superfície é dividida em zonas seguras, onde as pessoas vivem, e zonas poluídas, regiões contaminadas pelo lixo, onde as feras maculadas vivem. Ela completa dizendo que onde o Prota caiu é uma região perigosa dentro da zona poluída. É um dos 6 locais proibidos. Os locais proibidos são lugares onde as pessoas normais morrem quase que instantaneamente ao entrar. São infestadas de feras maculadas, difíceis de enfrentar até para um giver, e questiona o que Engine estava fazendo por aquela região. Também se esquivando da pergunta, ele diz que estava passando por lá. No começo do serviço, Ryo pede ao Protinha para prestar atenção no jeito que eles trabalham. Além de Ryo e Rudo, outros zeladores auxiliares foram enviados para o serviço. Um deles, inclusive, possui uma força sobre-humana nas mãos. Porém, Ryo explica que eles não possuem poderes. Eles são enviados juntos justamente para ajudar no serviço. Enquanto eles estão ali conversando, algumas feras maculadas pequenas começam a surgir por ali. E Ryo explica que elas não são muito fortes, dizendo para o nosso Protinho relaxar. Porém, a coisa esquenta quando algumas feras maculadas maiores começam a surgir por ali. E esquenta ainda mais quando uma gigante aparece. Ryo diz nunca ter visto uma fera maculada daquele tamanho. Porém, parte para a batalha, mostrando que seu utensílio personalíssimo é uma tesoura. Ela utiliza a tesoura com os pés e seu nome de zeladora é Ryo the Reaper. Enquanto Ryo cuida do grandão, Rudo e os auxiliares ficam encarregados de derrotar os mais fracos. Porém, Rudo está em choque e sem saber o que fazer. Mas, ao ver um dos auxiliares em risco, ele corre para o ajudar, mas perde o controle do seu poder, quase atingindo um dos auxiliares, e volta a ficar em choque. Sendo lançada para perto da galera que estava ali, os auxiliares perguntam se Ryo conseguiu derrotar a fera. Ela explica que já cortou ela diversas vezes, mas sem sucesso. Entrando em batalha novamente, ela descobre o ponto fraco da fera, e num golpe final, ela retira o núcleo que dava vida ao monstro. Após derrotar a criatura, os auxiliares questionam como ela havia derrotado o monstro. Ela explica que removeu um utensílio personalíssimo da fera, e afirmou que aquilo havia dado vida a ela. Ela afirma não entender o que está acontecendo, e o episódio 4 termina numa cena onde o saqueador que havia aprisionado o Prota foi resgatado, e com o homem perguntando onde estava o celestial que ele havia encontrado. Bom galera, se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, ativa também o sininho e escreva aqui embaixo o que você achou da habilidade da Ryo. Tamo junto e até o próximo vídeo.